anjos venham trazer revelação. Sempre que eu vejo o movimento de anjos, tenho cuidado de algumas coisas que eu falo para que você não entenda isso como doutrina. Peraí, vou pedir alguém para gravar. Sempre que eu vejo o movimento dos anjos, ela bateu com a cabeça. Eu entendo esse movimento como no âmbito da revelação. Quando você vê Daniel recebendo a visita de um anjo, o anjo veio para dizer para Daniel aquilo que Deus estava propenso a fazer. Quando você lê o capítulo 9 de Daniel, ele diz que ele resolveu ler a Bíblia e aplicar o coração dele a se humilhar com oração, rogo, jejum, pano de saco e cinza. Ele entra num processo que a gente chama de perdão remidor. Ele vem confessando o pecado que não era só dele, mas o pecado dos pais, dos antepassados. E pouco tempo depois a palavra de Deus diz que o anjo Gabriel se apresenta diante dele e diz assim: Daniel, homem muito amado, desde o dia em que aplicaste o teu coração a conhecer os projetos de Deus, foi dada a ordem e eu vim. Então eu sempre peço aos anjos do Senhor que venham. Porque João também no Apocalipse, quando ele vai falar, ele recebe a revelação pelas mãos de um anjo do Senhor. Maria, quando vai ser mãe, ela recebe a revelação pelo anjo do Senhor. Josué, quando vai entrar no Jordão, atravessar o Jordão, a Bíblia diz, no livro de Josué capítulo 5, que ele olha do outro lado do Jordão e ele vê um anjo do Senhor com a espada desembainhada. E todas as vezes que a Bíblia fala o anjo do Senhor, ela está falando da presença do próprio Cristo. E isso é o que se chama de teofania. É uma aparição da revelação de Cristo, ainda naquilo que a gente chama de aliança antiga. Então eu gosto de convocar os anjos do Senhor para... E Hebreus capítulo 4 diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, Amém. eu gosto de convidar esses ministros de Deus para estarem nos ensinando, abrindo o nosso entendimento e trazendo a revelação dos segredos de Deus. Amém? Amém. Então eles já estão aqui. Amém. Pode ficar tranquilo. E nada que não venha de Deus tem lugar tem espaço aqui. Tudo que a gente mais deseja é que o Espírito Santo, que é Deus conosco, trabalhe, manifestando conhecimentos eternos e que tire toda e qualquer criatura desavisada do perímetro. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que todo espírito maligno, toda a intenção de torpor da mente, de entorpecimento da percepção espiritual, seja retirada desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós exaltamos o nome do Cordeiro de Deus. Amém. Declaramos a Cristo como Senhor, como Deus entre nós, vindo em carne e morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Com essa declaração de fé, nós entregamos, Senhor, esta reunião nas tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que você fala isso, David? A área que nós vamos mexer é uma área muito sensível. Porque todas as vezes que a gente vai falar sobre iniquidade, a gente não vai falar de coisas superficiais. Você já estudou sobre iniquidade, Vivi, alguma vez? Não profundamente, né? Você é professora de português, né? Há uma categorização de sinonímia na língua portuguesa. E parece que isso vem meio que... não sei a leme de que isso vem, a vento de que, mas parece que as pessoas gostam muito de criar sinônimos nas palavras. Então, acaba que se perde o entendimento primeiro daquilo que foi estabelecido. Então, no consciente geral, as pessoas acham que pecado, transgressão e iniquidade é a mesma coisa. E não é. Se você vai pro original, estudar o que é isso, se você vai abrir... É sempre bom, irmãos, eu quero te encorajar a você baixar no seu aplicativo uma Bíblia hebraica, paz, uma Bíblia em hebraico, um Novo Testamento em grego. Mas eu não sei ler grego. Pega um transliterado. Eu tenho um
que é maravilhoso, que é Interlinear Bible, que é em grego. A base desse dicionário grego é o dicionário do grego do Novo Testamento, do Strong, que é o livro que a gente usou em seminário para estudar. Por quê? Existem algumas questões de tradução que elas fazem com que as palavras percam conteúdo e fazem a gente pensar coisa que não é, que não foi o instinto do escritor, não foi instinto não, a inspiração do escritor. Então, por exemplo, para te introduzir nesse ambiente, você começar a entender algumas coisas, quando a gente lê lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, que Elias esteve no deserto e foi sustentado por corvo, o que você imagina? Os corvos pegavam, traziam alimento e entregavam para ele. Soa pouco lógico isso. Se você vai conversar com uma pessoa que não tem o Espírito de Deus como ajudador da interpretação da Escritura, Achar que ele matava corvo. não, vai falar assim, não, você está maluco, isso não existe. Deus tem poder para trazer corvo? Tem, com certeza. Só que ali não é corvo. A palavra no original em hebraico é oreb, que significa árabe. Eram os beduínos que moravam na região, que aí Deus tocava nos caras e eles iam levar comida para Elias. Que não tem nada a ver com corvo. Até porque corvo é um animal muito imundo. É isso que eu ia falar. Lá na Suíça a gente vê muito corvo. Na França não tem não, mas em Geneve tem tanto. E ele come as partes mais indesejadas do ser humano. É tipo pombo, né? Ele come o final do intestino e o olho. Mas é preto. É. Parece um pombo. É grande. Então, isso é só para você entender que a Bíblia, quando você vai na linguagem original, quando você para, qual é o texto que Jesus disse? Examinai As escrituras. as Escrituras. Qual era a Escritura que tinha na época de Jesus? Só Pentateuco. a Torá. A compilação dos profetas ainda não estava ajuntada. Então, eles se resumiam ao contexto da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas Jesus manda assim mesmo, você examinar. Por quê? Examinar não é ler. Examinar é se aprofundar. Então pega um dicionário e vamos lá. Porque vai te fazer um bem tremendo. Primeiro, você não vai examinar aquilo que você não quer aprender. Você não vai examinar com dedicação aquilo que você não ama. Então, o exame acurado da Bíblia revela um amor que Deus gera em nós pela palavra muito profundo. E que faz a gente entrar em dimensões espirituais que tira a gente da banalidade da vida cristã. Da vida cristã em que pouco se difere da vida natural. Então, eu quero, com essa introdução, trazer você para isso que a gente precisa conhecer hoje. Tá? Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Minha mãe vai levar neném. Eu já tinha falado com ela antes. Mas eu fiquei Eu deixei de ir aos estudos da casa da Cleide porque o Lirão fazia isso. Tira a atenção de todo dele, mundo. hein? Mas é a cara do pai. Hein? E tá grande, né? Ele também quer ir, pai. Ele vai curtir. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. É a chamada de Isaías. Chamada de Isaías. Eu buscar meu óculos. Vamos lá? Se beber água não é melhor, não? Aqui é Pode ser adaptado. uma água normal, sem Aqui só tem essa. com gelo. Não tem outra não. Minha casa a gente tem hábito de botar a garrafa na geladeira porque ela na bica já é gelada, né? Achou? Você pode ler para mim? Então tá. Eu gosto muito desse texto. No rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono, e o seu séquito enchia. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava.
e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Dentro do assunto que a gente vai estudar, qual foi o versículo que te chamou a atenção? Tua iniquidade foi tirada. Tá, mas veja aí que ele estabelece duas palavras. Depois, A tua iniquidade foi tirada E o teu e o pecado teu pecado, foi perdoado. São perdoado. duas coisas diferentes. duas coisas realmente. completamente Não diferentes. acredito a isso. Porque o que a gente aprende, Isaías 6. o que a gente vai começar a estudar, talvez explique algumas situações na vida de muita gente. Antes de dizer aonde a iniquidade está, eu quero te dizer o que acontece. Você tem uma goiabeira, aí você não quer que ninguém mais coma a goiaba dela. Você faz o quê? Você arranca a goiabeira. Tem gente que arranca só as goiabas. E tem gente que arranca a goiabeira da forma errada. Tem gente que vai mexer no caule da goiabeira. Depois escapuliu. Depois ela nasce de novo. Quando você quer exterminar uma árvore, você vai aonde? Raiz. Muita gente na vida cristã vive uma sucessão de altas e baixas. Chega no culto domingo, chora, se arrepende. Na hora da ceia, então, irmãos, a ceia era para ser um ambiente de muita alegria, se torna um ambiente pesado, porque o fardo desse pecado, ele se arrepende. Aí acorda segunda-feira, feliz da vida, me arrependi, e terça, quarta já, quinta desliza. Sexta, atola o pé na jaca. Sábado, puxa, por que eu estou fazendo isso? Amanhã tem igreja. E fica uma vida onde o pecado, ele simplesmente se manifesta, e tem gente que vive uma coisa sazonal com relação a isso. Não se manifesta agora, mas daqui a um mês. Não se manifesta agora, mas daqui a 6 meses. O mesmo pecado. São quedas que vão sendo repetitivas. A gente chama isso de ciclo da iniquidade. Você passa um tempo sem pecar numa determinada área da sua vida. Você vai, aí, pô, tô bem pra caramba, aí chega aqui, cai. Me explica por que isso acontece. Porque não foi retirado da raiz, né? Foi terminado. Ela te explicou. Você concorda com ela? Com ela? Eu penso que quando a gente tem o nosso pecado perdoado e que a gente quer se manter na santidade, né? Então a gente tem que se alimentar espiritualmente. Porque se deixar um pouquinho de lado esse alimento espiritual, essa santidade, cai. Porque a carne é o que faz a gente pecar, é o costume. Eu acho que o ser humano tem costume de pecado. Eu acho que o ser humano tem costume de pecado. O que faz estar longe do pecado é a santidade. E tem que estar se alimentando, né? Tem que estar se mantendo santo, para não estar caindo em pecado. Bom, eu concordo com quase tudo que você falou. Então aqui está aprendendo. Só que a gente precisa entender uma coisa, que santidade não é ausência de pecado. Santidade não é ausência de pecado. É prontidão de arrependimento.
na percepção que Deus tem de arrependimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala, se não me fala a memória, capítulo 7, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, não é a culpa, é o arrependimento que eu tenho por ter cometido um pecado, que afronta, antes de afrontar qualquer pessoa, afrontou a ele. E entristece o coração de Deus, né? Mais do que qualquer coisa. A parábola do filho pródigo nos mostra isso. Mas santo não quer dizer puro? Não, separado. Separado. O conceito de santidade, Jesus nunca falou em santidade. Eu desafio você a procurar, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos sinópticos, Jesus pronunciando a palavra santidade. Não tem. Ele só diz, Mas ele sou fala de santo. santos, Não. eu sou santo. Isso está lá na Torá, não está no Novo Testamento. É Deus quem fala. É seja Deus santo. quem fala. Cristo nunca falou isso. Ah, E não é porque ele não amasse a santidade. e sabia que nós não seríamos capazes. Não, não é isso. É exatamente aqui que a gente precisa entender. Existe uma concepção de que o pecado é possível porque a carne é fraca. Isso é uma distorção. Porque quando o homem pecou no Éden, antes do estado pré-queda, o homem era espírito, alma e corpo. Quando ele peca, o espírito adormece, tanto que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versos de 13 a 15, quando vocês estavam mortos em delitos e pecados, ele vos ressuscitou, vos vivificou, dando vida. Então é o momento que você recebe a Cristo, o teu espírito é vivificado. Então, quando o homem pecou, houve uma distorção no DNA do homem espiritual e até mesmo do próprio DNA do homem natural. Que aí agora ele não é mais espírito, alma e corpo, ele agora é alma e corpo. E para a gente entender essa dinâmica, a gente precisa saber o que é o espírito. O que é o espírito? Espírito e alma é a mesma coisa? Não. O que é o O espírito? Espírito é o Espírito de Deus em carne, não? Não. Quando você está vivo. É a parte de nós Né? com a qual Deus se comunica. Deus comunica. Então, quem não tem a Cristo não tem um Jesus espírito foi ressurreto. né? Quem não tem a Cristo não tem espírito ressurreto. Mas dá licença. Ah, Mas antes da pessoa aceitar a Cristo, ela mas não, ele tem espírito? dormindo, morto. Mas tem. Morto. Sim, morto. Morto. Por isso Então que como Paulo... que as pessoas falam que é o Espírito Santo que convence na hora do apelo? Então você vai entender isso. Tá? Vamos por parte. Por isso que o assunto é complexo, ele tem que ter desdobramentos. Quando Deus dotou o homem de espírito, o espírito do homem tem 3 partes. A comunhão, a intuição Oba! e o intelecto. Meu glória. Rosana. Essas são, tudo bem, Pai do Senhor, Rosane? Nossa, tá aqui. Essas são as 3 partes que o espírito do homem possui. Existe um desdobramento nisso aqui que eu não vou entrar hoje. Tipo, no espírito do homem a mente de Cristo, no espírito do homem o espírito de sabedoria, mas eu não vou entrar ainda nesse desdobramento, senão a gente vai perder muito tempo até chegar na iniquidade. Então, no espírito do homem, Deus colocou essas 3 partes. E é interessante, só uma Repete. curiosidade, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente imagina o corpo como cabeça, tronco e membro. Mas o homem é espírito, alma e corpo. E o espírito do homem é intuição, intelecto e comunhão. A parte da comunhão é a parte onde Deus se revela. É a parte que Deus fala. Toda a palavra de Deus a nós revelada, a partir do momento que Ele sopra da vida de Cristo no nosso espírito, ela vai ser ministrada no nosso espaço do espírito chamado comunhão. É ali que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É ali que Deus se manifesta, exatamente no ambiente da comunhão. No ambiente da intuição é aonde determinados dons espirituais são evidenciados. Se você estudar Carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12 e Efésios, capítulo 4, você vai ver que a Bíblia fala de uma categoria de dons que durante muito tempo a teologia formulou esses dons como uma experiência histórica para o estabelecimento da igreja. Isso nós aprendemos nos seminários de doutrina reformada. Então, se alguém profetizava, era caído em descrédito
pela corrente teológica que se professava naquela denominação. Não entendia isso. Hoje, as coisas começaram a abrir um pouco mais dentro das doutrinas reformadas, a ponto de se admitir a possibilidade dos dons espirituais, inclusive no meio de pastores conhecidos como Paul Washer, que é pastor de uma grande igreja, e ele é batista, com teólogos como, não John MacArthur, o nome do outro. Ai, meu Deus. John Piper. Homens de expressão na teologia reformada e que entendem os dons espirituais de uma maneira mais ampla. E é senso comum que os dons espirituais se manifestam dentro da intuição. Então, tem dois dons muito interessantes. Não é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. O que são eles? Já ouviu falar disso? A um, pela fé, Deus deu palavra de conhecimento, a outro, palavra de sabedoria. Mais uma vez, a gente pensa que é A mesma coisa. e não é. Não. A palavra de sabedoria, ela se manifesta no conselho. Quando você recebe um insight, vamos jogar essa palavra, e você traz uma resposta para uma questão que ninguém pensa. Quem dera que nas nossas assembleias esse dom se manifestasse com mais frequência. A gente teria menos problema. E tem a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É quando o Espírito de Deus comunica uma verdade que só Ele e você sabem. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Onde o Espírito de Deus me deu o pensamento de uma pessoa. E isso acontece, vira e mexe, Deus está fazendo isso comigo. Eu não estou te obrigando a acreditar nisso não. Estou te dando meu testemunho pessoal. A gente tem algum modelo bíblico para isso? Bem, sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Jesus está num lugar... É bom você considerar que Isaías capítulo 11 diz assim: e repousará sobre ele o espírito de conselho e o espírito de sabedoria. Quando Jesus está nos lugares, a Bíblia fala assim, e Jesus sabia o que eles arrazoavam nos seus corações. Exatamente. Jesus estava num lugar, aí os caras chegaram e falaram com uma moeda assim: é lícito pagar o tributo a César? Olha a palavra que vem aí. E Jesus conhecendo o pensamento deles. Isso. Queriam colocar Jesus à prova. Então, isso é uma palavra de sabedoria e uma palavra de conhecimento. De conhecimento. Conhecimento. Eles sabiam o que eles estavam pensando. Isso é um dom que está disponível pelo Espírito. São ferramentas espirituais. Eu vejo algumas pessoas dizerem assim, e Deus me deu o coração daquela pessoa. Exatamente. Então, essa é a palavra de conhecimento. Aonde isso opera? Exatamente na intuição. Então, na comunhão, a gente tem o nosso relacionamento vertical com o Senhor. Na intuição, a gente tem a manifestação de Deus com palavras nos dons espirituais e no intelecto. A revelação que a mente humana não consegue entender do Evangelho. Muitas pessoas param porque elas vão entender as Escrituras não pelo Espírito. E aí, quando eu estou falando, eu não estou falando pelo Espírito de Deus, pelo Espírito nosso. Ela não acessa a chave da revelação que Deus semeou no teu espírito. Eu quero dizer para você que todos os depósitos de Deus foram colocados em você no dia que você recebeu a Cristo. Deus não vai fazendo nada a prestação. Ele vai fazer com que essa terra produza. Então você tem tudo o que Deus precisava te dar. Já está dentro de você. Já está dentro de você. E aí, beleza. Só que, quando a gente sai da esfera do espírito, que a gente vai para a alma, o que a gente tem na alma? Mente, vontade e emoção. O homem no pecado, ele vive nessa proporção aqui. Ele vive fazendo o que ele quer, ele vive pelo que ele sente e ele vive pelo que ele Pensa. Então ele vai interpretar as Escrituras pelo que ele pensa. É onde entra o eu acho. É um perigo, eu acho. Porque por causa do eu acho, a gente tem um monte de problemas hoje. Eu acho, eu entendo. Eu entendo. Eu entendi. E a palavra eu entendo, ela para mim, ela soa como uma crise de... Afirmação. Não, é pior. É uma coisa de rebeldia contra uma verdade que está explícita na palavra e que você não buscou a revelação. Aí você diz assim, eu entendo. Porque
Porque você não ouviu a voz do Espírito falando para você: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. O pior é quando cega. É. Porque a pessoa fala assim, eu não leio a Bíblia porque quem escreveu a Bíblia foi homem. É. Deus não veio aqui embaixo e escreveu. Meu tio falava isso, lembra? Meu tio Ailton falava isso. Mas é uma coisa da alma. Da alma. O que ele É pensava... uma estrutura de a alma aprisionamento da alma. Fechava qualquer oportunidade mas para é o ele que eu ler a mais Bíblia. ouço. É uma questão de fechava aprisionamento. oportunidade. Tá? Então, na alma do homem, você tem essas 3 janelas. Você tem as estruturas de pensamento, você tem as estruturas de emoções e você tem a vontade. Tanto que aonde se dão os maiores combates na vida do ser humano? Na mente, é na vontade. Olha o que Deus disse para o Caim. Eis que o pecado jaz à porta do teu coração. Sobre ti será o teu desejo, mas a ti cabe dominar. Ou seja, você vai fazer o que você quiser. Então, a alma do homem é um abrigo que, quando não está sujeita ao Espírito de Deus, gente, o que acontece é muito terrível. E tem o corpo, que é a mecânica que vai expressar tudo que a alma quer, pensa e sente. Está triste, chora. Está alegre, ri. Está com fome, come. O espírito não está comendo. A alma está empurrando você para a ansiedade. E aí você destrói uma caixa de chocolate, sonho de valsa, em meia hora porque está ansioso. Diga, idolatria. Deu muito tempo aí. Idolatria. Idolatria. Porque você tira, você acaba colocando a solução do seu problema na mão de quem fabrica chocolate e não nas mãos de Deus. Isso é se dobrar diante de outras estruturas que não o Senhor. O pecado da gula é um pecado de E idolatria. da bebida então, hein? O pecado da gula, da bebida, é idolatria. E aonde isso se abriga? Por onde isso começa? Por que o cara, ele passou a vida inteira sem beber, chegou numa fase da vida dele, ele descambou para a bebida, o pai era crente, a mãe era crente. E do nada esse cara começa a ter um comportamento meio estranho. Que ele deu lugar à vontade dele. Iniquidade. Que está na base de todos os problemas. Pense. Isaías capítulo 14. Não precisa abrir. Só vou comentar o texto. E Ezequiel 28. Ambos os textos tratam da queda de Lúcifer por perspectivas de revelação diferentes. Tá? Ambos os textos. Alguém está gravando, né? Em Isaías 14, Isaías vê a queda de Lúcifer pela questão do ataque contra a autoridade de Deus. Em Ezequiel, ele vê a queda de Lúcifer pela perspectiva do ataque à santidade de Deus. Mas o texto de Ezequiel fala assim: perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Irmão, eu fui procurar o que é essa palavra iniquidade. Porque não dá para a gente ficar imaginando que iniquidade é a mesma coisa que pecado e por sua vez é a mesma coisa que transgressão. E aí a gente acaba vivendo uma vida medíocre no Evangelho. Porque a gente não consegue vencer determinadas coisas. A gente fica esbarrando. Aí fica cantando aquele cântico da época que a gente era jovem, meu Deus, que era tão vazio de alguns entendimentos da Escritura. Tropeça aqui, e cai a colar. Mas de braço livre. Em vez dele andar para os lugares altos, ele está cantando que tropeça aqui, cai a colar. E Deus não está querendo que a gente viva isso, porque a gente... Todo machucado. Romanos 8, 29, Paulo dá uma dica para que nós fomos salvos. Por que você foi salvo? Por que você foi salva? Porque se a gente pensa, Atalia, que nós fomos salvos para sair do inferno, nós estamos subvalorizando o projeto de salvação. Se você quer saber para que Cristo morreu na cruz do Calvário,
Vai ler Romanos 8:29, porque aqueles a quem antes conheceu, a estes também predestinou para serem semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O ápice da salvação é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E quando a gente pensa nisso, nós somos obrigados a chegar lá nos 4 evangelhos, onde Jesus faz uma oração, e depois da oração ele olha para os discípulos e diz assim: é chegado o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então, esse nível de semelhança é onde o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e não nos nossos pecados. Porque Deus vai perdoar o teu pecado, mas se você não entrar numa luta com o Espírito Santo para entender aonde que é a raiz de tudo que começa na tua vida, você vai viver pedindo perdão. E ainda bem que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas esse mergulho no pecado, ele cada vez te afunda num universo de culpa, de frustração, porque você deixa de viver o poder da vida com Cristo, aquela vida abundante. Você está sempre com o pé amarrado. Você já ouviu a expressão do Salmo 91 que diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro? Irmão, a minha mãe uma vez me explicou o que era isso. Ela disse: lá em Pernambuco, para a gente pegar passarinho, a gente tirava um fio da crina do rabo do cavalo, fazia um laço num galho e colocava piche, porque a crina é invisível para o passarinho quando o sol bate. Então ele batia ali e se embolava naquele laço e ficava agarrado no piche. E aí ele não conseguia sair. E é exatamente isso que a iniquidade faz conosco. Se você comparar os dois textos, é de Isaías que diz que Satanás foi visto nele iniquidade. Aí você vê Jesus lá nos evangelhos dizendo: vem aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Nada. Então a marca que tinha já em Lúcifer, ela não estava presente em Jesus. E a minha pergunta é: será que nós vamos viver essa realidade de levanta e cai até quando? Aí o que é a iniquidade? A iniquidade. Se a gente pudesse tecer uma comparação, a iniquidade é uma lama que envolve o espírito do homem. É uma sujeira que provoca todos os pecados que você e eu não conseguimos vencer. O problema não está na alma. O problema está naquele poço de lama que está dentro de nós e que emerge o fruto lá na ponta, e você tira o fruto fora, joga, daqui a pouco está ele de novo. Então, uma pessoa que mente, eu vou te falar de coisas que eu vivi, tá bom? Eu vou trazer os meus exemplos para mim. Você pode botar no YouTube porque é tudo. Eu fui um cara muito mentiroso. Eu cheguei ao ponto de acreditar, porque o mentiroso, ele cria um universo paralelo. E acredita. E ele acredita. Em alguns momentos ele é tão convincente na fé que ele tem naquele universo paralelo, que ele atrai as pessoas a acreditarem naquilo que ele acredita. Você sabe que isso na psicologia tem um nome. Eles têm isso como uma doença. Né? Eu esqueci o nome agora. Mas isso é pecado. Porque Jesus disse assim: vós tendes por pai o diabo, que é homicida e mentiroso, e todo que mente é filho dele. Então mentira não é uma deformidade natural. Ela não é natural. Ela não é uma questão natural. Ela te tira toda a normalidade do ela, ser humano. inclusive, ela é tremendamente espiritual. É muito perigosa, muito poderosa. É muito espiritual. E eu era um cara muito mentiroso. Eu nunca tinha saído do Brasil, e como os meus colegas músicos, todos eles já tinham saído, eu também dizia que eu tinha saído. E os caras acreditavam. Eu lia reportagens sobre Nova York, e aí quando eu ia comentar no estúdio, eu falava do que eu tinha lido. Aí os caras acreditavam. E aí eu me lembro que quando eu fui morar com a Márcia, muitas mentiras vieram para a tona e eu tive que sair confessando. Aí a gente tinha assim, morava num apartamento muito grande em Irajá, mas não tinha móvel. E a Rosane me deu um videocassete que ele era muito voluntarioso, ele só fazia, passava a fita no dia que ele estava afim. Era época de fita de videocassete, né?
Ele era velho, esse aí é moderno. Conhece, tá? Esse é moderno, porque esse aí é pra frente. O meu abria pra cima, assim, abria uma boca desse tamanho, eu botava a fita ali. E a nossa televisão era uma televisãozinha pequenininha de 14 polegadas que eu comprei numa loja de artigos usados. Aí, a Márcia trabalhava no Hospital Mário Mione, na recepção do hospital. E todo dia ela acordava 6 horas da manhã, ela tinha que estar lá. Ela acordava às 5 horas, apanhava o ônibus 5h15 e deixava para se maquiar no hospital e ia para trabalhar. E no final de semana a gente pegava na locadora 3 fitas, porque a quarta era promoção, mas tinha que entregar na segunda-feira. E pagava 3 só, mas ficavam 4. Aí a gente viu uma na sexta, duas no sábado e uma no domingo. Mas saiba muito bem, queridas. Aliás, eu sou o único homem aqui, meu pai. Isso aí, que vou ficar com as crianças. Aí, eu me lembro que nós pegamos as fitas, assistimos sexta, sábado e domingo. E quando ela saiu na segunda-feira, ela falou assim pra mim: amor, não esquece de devolver a fita. Eu falei: não vou esquecer não. Só que ela saiu, eu arrumei a casa, era 5 e pouco da manhã, eu arrumei a casa, não tinha nem móvel para arrumar, eu passei pano e tal. Aí já deixei a coisa do almoço mais ou menos adiantada, aí me deu sono. Eu não sabia se era por causa da glicose, mas eu dormi. Eu dormi muito. Aí quando eu acordei, já era 3 horas da tarde. Aí eu falei: caraca, eu tenho que fazer alguma coisa para ela comer. E fui fazer. A locadora fechava às 5. Aí eu me lembrei, eu não devolvi a fita. Sabe o que aconteceu? Eu peguei as fitas todas, botei num lugar, no nosso apartamento, no quarto de empregada, que era um lugar que eu tinha certeza que ela não ia. Botei as fitas lá. Ela veio do trabalho, quando chegou eu tinha janta arrumada, porque eu ficando em casa eu cozinhava. Aí ela me deu um beijo na porta, entrou e falou: e aí, amor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Como é que foi o dia? Eu falei: foi ótimo. Dormi bastante, tal, não sei o que, tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta, você levou a fita? Eu falei: levei. Só que eu já não me via dentro da locadora. Eu estava fora do universo paralelo. Eu acho que ela leu isso na minha cara. Ela não falou nada. Me tratou como se nada tivesse acontecido. E aí, ela foi pro quarto e orou. Quando ela saiu do quarto, ela foi no lugar exato onde eu tinha guardado as fitas. Ela também não falou nada. Ela saiu no dia seguinte para ir trabalhar. Ela acordou meia hora antes e escreveu uma carta. E eu lembro desse texto até hoje, irmão. Eu tenho uma memória abençoada, mas tem umas horas que eu não queria ter essa memória. Amor, vou deixar para você aqui alguns textos para sua meditação. Que você reflita. E que o Espírito do Senhor te confronte em amor. E o primeiro que ela colocou foi o texto que meu pai mais ensinava para nós. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que falam a verdade ao seu prazer. E aí, por último, ela colocou essa palavra de Jesus, porque quem mente é filho do diabo. Irmão, eu não sabia onde eu botava a cara. Eu não sabia onde eu botava a cara. E aí o que aconteceu? Eu fui clamar a Deus perdão. Eu fui pedir a Deus que me tirasse essa iniquidade. E o princípio para que você tenha a iniquidade arrancada é: Senhor, o Senhor sabe onde está essa raiz. Lembra que na Bíblia fala raiz de iniquidade? Não deixe que a mágoa fique no seu coração, para que não brote uma raiz de iniquidade. Muitos ressentimentos e muitas iniquidades começam exatamente com a semente da mágoa, da falta do perdão. Satanás, o primeiro pecado que ele cometeu, a primeira grande vertente da iniquidade, chama-se soberba. E é interessante que quando chega em Jó capítulo 41, Deus vai fazer umas perguntas a Jó a respeito de um demônio chamado Leviatã. Esse texto descreve uma criatura.
Isaías 14, Isaías 17, se não me engano, também fala sobre isso. Mas Deus pergunta para o Jó assim, você conhece o Leviatã? E Deus começa a descrever como ele é. E a palavra de Deus a respeito desse cara é, ele foi feito para andar sem medo. Aí ele termina dizendo assim, ele é pai de todos os soberbos e governa sobre todos os altivos. Quando eu li esse texto, eu fui entender uma coisa, que a soberba é o invólucro da iniquidade. É onde a iniquidade se encontra protegida. Porque nós deixamos de perdoar por soberba. Nós cobiçamos por soberba. Nós roubamos por soberba. Nós mentimos por soberba. Nós fazemos tudo por causa do raio da soberba. E foi por causa da soberba que o diabo foi lançado do céu. Então, se existe um negócio que a gente pode dizer que é iniquidade, é exatamente esse lugar que abriga a iniquidade e que faz ela prosperar e florescer e acaba sendo uma prisão tão violenta na nossa vida, irmão, mas tão violenta, que você não consegue vencer isso se não for por meio de uma quebra de aliança com a iniquidade. Posso falar só uma coisinha sobre isso? Pode. Você falou que esse tipo de coisas vem porque as pessoas têm mágoa, não sabem perdoar. E eu sempre pedi a Deus para mim nunca ficar magoada, nem chateada com ninguém, porque o meu pai me ensinou que nós não somos melhor do que ninguém. Então, às vezes uma pessoa fala que dá uma palavra maldada para você, mas nem notou que aquilo saiu para te ofender. Então, que a gente tinha que perdoar essas coisas. Então, eu sempre orei a Deus, mesmo quando eu era católica, eu pedi a Deus, não, tira essas coisas, eu não quero ficar magoada com ninguém, não quero ficar chateada, porque isso até pesa dentro de nós. O nosso coração fica, quando a gente está sabendo que eu, por exemplo, te magoei, eu fico triste. Porque aí eu fico pensando, por que eu falei aquilo para ele? Então, como eu tenho isso comigo, então se você falar para mim, aí eu lembro, não, ele falou sem pensar, falou num momento difícil para ele. Então eu peço sempre a Deus para perdoar, mas não sabia que isso era soberba, não. Eu achava assim, que se eu ficar com raiva de você, com ódio de você, porque você fez alguma coisa, o mal não vai ficar para você, vai ficar para mim, porque eu vou ficar guardando aquele ressentimento horroroso, eu que vou pagar por isso. Entendeu? Inclusive aí, agora, o corpo paga por esses esses falou, eu entendi que a iniquidade isso é iniquidade, a gente ficar aborrecida com os outros. Não. Isso é fruto chato. da Isso é fruto da iniquidade. Eu custei entender isso. O pecado é a obra. Exatamente. A iniquidade é o que promove. O que promove o pecado. A Por isso que ela é chamada raiz. É por isso que eu estou dizendo, a gente fica assim com raiva. Por exemplo, alguém fala uma coisa, você fica... Te dá um exemplo. Por isso que no texto, limpada foi a sua iniquidade e perdoado foi o seu pecado. Exatamente. Então ele está falando de duas realidades. Tirado foi a tua iniquidade. E agora? Iniquidade não se perdoa. Iniquidade se arranca. Certo. Pecado, todas as duas coisas vão passar pelo processo da confissão. Tanto a iniquidade quanto o pecado. Com uma diferença. Deus trata o pecado de uma maneira e a iniquidade de outra. Deus arranca a iniquidade e perdoa o pecado. E aí, irmãos, a gente vai entender por que Davi não adulterou de novo. Leia o Salmo 51. Olha o que ele diz. Eu sei que eu fui gerado em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele aponta para um negócio chamado iniquidade geracional. Sabe o que é isso? É uma repetição de histórias que vem de pai para filho. Eu vou dar um exemplo de novo, da minha realidade familiar. O meu pai, até o ano de 76, foi quando ele saiu da Assembleia de Deus de Madureira, meu pai era um homem muito correto nas suas atitudes. Muito correto. Eu nunca vi um cobrador parar na porta da nossa casa. Meu pai ganhava salário mínimo na Rede Ferroviária Federal e educava 7 filhos. Então, eu nunca vi cobrador bater na porta da nossa casa. Mas o meu pai tinha um problema de uma iniquidade, chamado ira. Pense
num homem que quando estava com raiva, ele trovejava dentro de casa, que na rua se escutava. A ponto de uma certa ocasião ele virar uma mesa para cima da minha mãe. Ira. Por que eu estou dizendo até 76? Porque a partir desse ano ele saiu da igreja que ele estava e veio para uma igreja perto da nossa casa. Aliás, ele foi para a Assembleia de Deus de São João de Meriti. Quando foi em 82, ele foi para Tomazinho. E ali naquela transição, o Espírito Santo começou a tratar com meu pai, até que, para você ter ideia, minha mãe nunca soube quanto meu pai ganhou de salário. Meu pai nunca deixou de dar o dízimo, mas ele também nunca participou, a minha mãe, de quanto ele ganhava. Ele nunca deixou a nossa casa faltar nada. Irmãos, nós nunca passamos fome. Dividiu uma banana para 6, mas fome não. Um ovo para 3. Tinha banana. Mas fome não passou. Agora, em compensação, ele não só transferiu esse legado de honra, como ele transferiu iniquidade. A ponto de hoje, a gente, não agora, graças a Deus, mas até algum tempo atrás, nós vimos manifestação de ira dos nossos irmãos e lutamos com uma situação com uma pessoa da nossa família, exatamente, foi flagrado numa situação de pecado brabo, e quando eu fui confrontar, o cara explodiu como se eu fosse o pecador. Mas era uma ira incontida. Sabe aquela pessoa que não consegue tomar uma fechada no trânsito sem xingar um palavrão? Ira, isso é iniquidade. E aí, esse sentimento de ira vai fazer você pecar falando palavra torpe. Então, a frase que eu acho que mais se adequa aí é: essa realidade. quem não se contém numa fechada de trânsito e fala um palavrão, essa atitude é fruto de iniquidade. Exatamente. O pecado é o clarear. É o clarear da existência iniquidade. da iniquidade que já está, né, presente através da soberba, e essa é a palavra-chave. Soberba. O pecado, então, reflete aquilo que a gente já tem dentro de nós. Está lá. Ele reflete, E aí, como um por que espelho. muitos de nós convivemos Não, com ele não reflete, ele produz um fruto. Produz um fruto. Produz um fruto. E aí, por que nós vivemos uma realidade de altos e baixos? Porque a gente vive indo no galho da goiabeira e tirando a goiaba. A gente não vai para dizer assim: Senhor, olha só, tem uma fruta que está nascendo aqui periodicamente.